Olá, graça e paz. Irmãos, eu vou falar algo muito forte. Eu sei que muitas pessoas vão ficar revoltadas. Muitas vão questionar. Mas eu quero dizer para você, antes de me questionar, antes de querer ficar revoltado comigo, examine as Escrituras. Vê se eu estou falando a verdade ou estou mentindo. O compromisso que eu assumi perante Deus, quando eu entreguei a minha vida a Cristo, é falar a verdade, é ser sincero, é ser verdadeiro, porque aprendi lá em Apocalipse 22, versículo 18, ele diz: ai de quem mudar um tio desta palavra. Então eu não posso mudar nada, eu tenho consciência disso, eu sou uma pessoa que tenho consciência do que eu estou falando, por isso eu falo com intrepidez, sem medo de ser atacado. O apóstolo Estevão, na primeira pregação, porque ele falou a verdade, ele foi apedrejado. Mas Jesus já havia nos advertido: muitos se levantarão contra vós, mas permaneçam firmes, porque só a verdade liberta. Olha o que diz aqui a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Quem é inteligente examina as Escrituras antes de levantar qualquer contexto, qualquer revolta. Ele examina as Escrituras. Esse povo de Bereia não fazia parte ainda do povo de Deus, mas a Bíblia diz que eles foram muito mais nobres, muito mais inteligentes. Eles prestavam atenção de bom grado. Quem estava sendo desafiado aí era o próprio apóstolo Paulo. Imagine se eu também não serei desafiado. Se o apóstolo Paulo foi desafiado por esse povo, eles atenderam, ouviram com atenção, mas examinavam as Escrituras para ver se era verdade o que eles estavam falando. Esse é o compromisso do verdadeiro profeta. Por isso que a palavra de Deus, o apóstolo João, na primeira carta de João, ele nos adverte: cuidado com os falsos profetas. 1 João capítulo 2, versículo 17 em diante, diz: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora? Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é, que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo. Você que examina as Escrituras, convive com a verdade e busca a verdade, e se importa em conhecer o verdadeiro caminho, aquele caminho que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então lembra lá do Apocalipse 22, 18. Ai de quem mudar um tio dessa palavra. E agora eu pergunto para você: você já examinou com atenção as Escrituras? Você leu no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, a ordem que o próprio Senhor Jesus decretou? Ele disse aos discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E eu pergunto: você não percebeu se tem algo diferente na doutrina que você ouviu?
Você lembra quando foi batizado, o que te perguntaram, o que você respondeu? Será que não tem algo diferente ali? Foi Jesus quem falou. Ele disse: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado. Você percebeu que ali tem dois verbos que são separados por uma vogal? O primeiro verbo, ele está no presente. Quem crê. Quando que eu creio? Quando eu estou ouvindo. E vem a vogal E. E for do verbo ir. Depois que eu criei, eu vou me batizar. O que é o batismo? O batismo, a palavra no hebraico significa submergir, mergulhar. Você examinou bem as escrituras? Você está certo que não foi alterado nada, que não foi mudado nem um tio dessa palavra? Cuidado com os falsos profetas. Eu não estou aqui apontando denominações ou religiões. Eu estou esclarecendo a verdade. Porque só a verdade é que leva à salvação. Jesus Cristo mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai receber a salvação se não for através de Jesus Cristo. Ele não disse: sigam as religiões que vocês estão, que Deus é o mesmo. Não foi isso que ele falou, não. Ele disse: siga, examine as escrituras. Examine aonde você está indo. Confere, seja que nesse povo de Bereia, leve a tua Bíblia junto, seja sábio. Atenta, com muita prudência. Se aquele que está pregando, ele está falando a verdade. Se aquilo que ele está dizendo, confere com as escrituras. Se tem fundamento na Bíblia Sagrada. Porque se não tiver, sai fora. Porque você vai junto com esse anticristo. O que é a palavra anticristo? Anticristo é todo aquele que distorce a palavra do Senhor. Até prega, ensina muitas coisas do Evangelho, mas distorce. Como aqui em Marcos capítulo 16, no versículo 15. Muitos distorceram essa ordem de Jesus. Muitos que foram batizados. E eu pergunto: você lembra o que você respondeu? Você lembra o que te perguntaram? Te ensinaram que Jesus Cristo morreu na cruz por você, para que você fosse salvo? E aí você entendeu e aí você foi para o batismo? Ou você nem sabe, nem lembra como foi batizado? Cuidado, preste atenção. Não existe, e quem quiser me contestar, que me prove na Bíblia Sagrada. Eu estou falando com fundamento bíblico, bem esclarecido, não estou modificando nada. O apóstolo João disse: cuidado com os falsos